Hoje faz exatos 22 anos do maior atentado terrorista já visto em todo o mundo. 22 anos onde não há o que se comemorar, só lamentar. Você conhece a história do atentado ao World Trade Center, mais precisamente o 11 de setembro? Vai conhecer. Sem dúvidas, um dos maiores ataques terroristas já visto. Ataque esse que foi capaz de fazer o mundo todo parar. Os ataques do 11 de setembro foram efetuados pelo grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda, fundado por Osama Bin Laden e Abdullah Azzam em 1988. Ao todo, 4 aviões foram sequestrados pelos terroristas. Os ataques aconteceram da seguinte forma. Por volta das 8h46 da manhã, o voo da companhia aérea American Airlines, um Boeing 767 contendo 92 pessoas a bordo, incluindo 5 sequestradores jihadistas, se choca a 790 km/h contra a torre norte do World Trade Center, abrindo uma fenda enorme nos andares superiores do edifício, que ficam em chamas, seguido de uma espessa coluna de fumaça que se ergue dos andares superiores do arranha-céu. Just get back. Get back. You want them gone? I just think there's going to be another explosion. Frank? Por volta das 9h03 da manhã, o voo 175 da companhia aérea Anard Airlines, também um Boeing 767 contendo 65 pessoas a bordo, incluindo 5 sequestradores jihadistas, se choca a 950 km/h contra a Torre Sul, gerando uma grande explosão. Because I was somewhere between 74 and 72 in that stairwell when the second plane went through our building. It went through our building between floors 77 and 82. So we were just a few floors below the strike. Por volta das 9h37 da manhã, o voo 77 da companhia aérea American Airlines, contendo 64 pessoas a bordo, incluindo 5 sequestradores jihadistas, se choca contra a fachada oeste do Pentágono. We've been told that there was possibly we were feeling even the wing of the plane as it was moving through. However, for me, it was it was enough to know you knew something was wrong. And as everybody started to move and move out, it was like, okay, this is a dangerous situation. I was still thinking at that time that it had been a bomb that had been let off somewhere in the building. Por volta das 9h58 da manhã, a Torre Sul vem abaixo em incríveis 10 segundos sob uma chuva de fogo, aço e pó. I couldn't breathe. The air was so accurate. I mean, it was hard to take a breath. I remember using my shirt to cover my mouth, but I was underneath a car. Devido ao grande impacto, ficou difícil encontrar vestígios de DNA em centenas de vítimas. E até hoje, nunca foram encontrados. Por volta das 10h03 da manhã, o voo 93 da companhia aérea Anard Airlines, contendo 44 pessoas a bordo, incluindo 4 sequestradores jihadistas, cai num campo em Shanksville, Pensilvânia. Alguns dos passageiros, sabendo do que estava acontecendo em Nova York, tiveram a coragem de lutar contra os sequestradores do avião,
impedindo assim que o mesmo caísse sobre o Pentágono, o Congresso ou a Casa Branca em Washington, D.C. They were heroes. They took matters in their own hands, and they helped avert a greater disaster on that day. And they earned a place in history, in the history of this country. Por volta das 10h28, a torre norte do World Trade Center vem abaixo em 102 minutos depois de ter sido atingida. Todo o sul de Manhattan é coberta por uma imensa nuvem de poeira e partículas de concreto. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Imagine-se nas ruas de Manhattan, você presenciando os ataques um após o outro, pessoas correndo por todas as partes, por todos os lados, e a seguinte voz ecoando em sua cabeça: eu vou morrer. Não é à toa que o dia do atentado também ficou conhecido como o dia que não termina. E eu nem preciso explicar o porquê. Mediante tudo isso que fora dito até agora, eu quero te contar uma história de arrepiar. Após os acontecimentos do 11 de setembro, uma empresa que tinha seu escritório em um dos andares do edifício reuniu seus empregados e sócios que haviam escapado da morte. O diretor de uma companhia chegou tarde porque precisou ir a uma reunião na escola de seu filho. Uma funcionária se atrasou porque seu despertador não alarmou a tempo. Um funcionário havia se atrasado porque decidiu pegar um caminho diferente a fim de chegar mais rápido. O resultado? Ele ficou atolado em um engarrafamento numa rodovia porque havia acontecido um acidente ali. Um outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por cocô de pombo no ombro e precisou retornar à sua residência para se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o seu carro e precisou chamar um mecânico. Um outro funcionário precisou atender o telefone, o que resultou em poucos minutos de atraso antes do atentado. Mas a história mais interessante dentre essas que acabei de contar foi a de um senhor que, por conta de um sapato que ele havia acabado de comprar, ficou com uma bolha no calcanhar. E a caminho do trabalho, ele decidiu passar numa farmácia para comprar um curativo. O resultado? Ele escapou da morte. Com tudo o que vocês acabaram de ver e ouvir, eu concluo dizendo: Deus existe. Não há como unir sorte e vida. A vida não é como um jogo de pôquer, um jogo de sorte e azar. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27 diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Em Salmos capítulo 68, versículo 20 diz: O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Tirar Deus da jogada é o mesmo que amputar um membro do nosso corpo. Por mais que consigamos viver, falta alguma coisa. Tirar Deus da jogada é pôr uma enorme interrogação no mundo, onde cada um cria suas teorias e no final todos se autocontradizem. Não chegam numa conclusão absoluta, tudo é relativo e não chegam a lugar nenhum. Se você está assistindo esse vídeo, significa que Deus te deu mais uma chance de viver, de recomeçar, de fazer melhor, de fazer direito. Não foi sorte. Já pensou em quantos livramentos Deus te deu em toda a tua vida? Foi sorte? Se sua resposta for sim,
então significa que você é muito sortudo. Eu te dou uma sugestão. Já que você é tão sortudo assim, joga na loteria e quando ganhar, divide o dinheiro comigo. Nada mais justo, afinal, fui eu que dei a sugestão. E eu finalizo dizendo: Jesus te ama, pagou um alto preço por você, te dá chance de viver mais um dia, te dá chance para se arrepender, mesmo você difamando e zombando do nome dele. Você tem todo o direito de não acreditar, mas é meu dever te alertar. Arrependa-se hoje, pois o amanhã, mesmo sendo um mistério, pode não chegar para você. Arrependa-se hoje, pois o livramento pode não ser mais concebido a você. Melhor viver pouco com Cristo aqui na terra, para viver muito com Ele no céu, usufruindo da paz eterna. Entendam algo, não digo estas coisas para amedrontá-los, mas para alertá-los, por amor à vida de vocês. Alertá-los porque nossa vida é um sopro. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, Deus te abençoe.